Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos à Rádio Daniel Neri, um espaço de diálogo, aprendizado e compartilhamento das vozes dos nossos estudantes. Nesta temporada inicial, temos o prazer de apresentar os trabalhos finais da eletiva Revolução, Rebeldia e Insurreição e da trilha de aprofundamento Química na Guerra. Ao longo dos episódios, vocês serão convidados a mergulhar em discussões intensas e reflexivas sobre os movimentos que marcaram a história e o desenvolvimento das profissões do mundo pós-guerra. Preparem-se para uma jornada de conhecimento, crítica e descoberta, conduzida pelos estudantes da Escola Professor Daniel Neri. Junte-se a nós e participe dessa experiência enriquecedora. Bom dia, boa tarde e boa noite. Para quem está ouvindo o podcast, vamos falar sobre o MST com a apresentadora aqui, Giovana, Keren e nossa querida amiga Carla. O que de fato é o MST e como surgiu, os objetivos, estrutura e organização, o que eles realmente produzem. Nossa amiga agora é Carla, falando o que é e como surgiu. O MST foi fundado na década de 80 em um contexto de grande mobilização social no Brasil, especialmente durante o período de transição da ditadura militar para a democracia. O movimento teve raízes em diversas ações anteriores de ocupação de terra e proteger por parte de trabalhadores rurais que enfrentavam a exclusão e a pobreza no campo. A partir do início dos anos 1980, com o fortalecimento da democracia e a nova Constituição Brasileira de 1988, que garantiu diferentes sociais, o MST começou a ganhar visibilidade e apoio popular. Desde então, o MST tem realizado inúmeras ocupações de terras, mobilizações e ações de educação popular, buscando não apenas a conquista da terra, mas também a construção de uma sociedade mais justa. O que é o MST? É um movimento dos trabalhadores sem terra e uma organização social brasileira que luta pela reforma agrária. Mas o que é essa reforma agrária? Bem, a reforma agrária é um conjunto de ações que visa redistribuir as posses e o uso da terra, com o objetivo de democratização, o acesso a ela e promover a justiça social. Mas, além da reforma agrária, o que além disso eles tinham como objetivo? Eles também lutam em defesa da melhoria de distribuição de terras agrícolas no país, juntamente por políticas públicas com a reforma agrária. O MST está incorporando novas lutas diariamente. Eles sempre estão ligados em meios rurais, como a defesa de práticas alternativas de agricultura e a busca pelo estabelecimento de melhorias, condições e de vida no campo. E para concluir esses objetivos, houve-se uma ocupação de terra, terras desocupadas. Por conta disso, dessas apropriação de terras, houve-se na história 2 massacres muito conhecidos. O primeiro massacre aconteceu em 1995, lá na Fazenda Santa Helena, no município de Corumbara, em Rondônia. Ou seja, a polícia tentou retirar 514 famílias e essas famílias se recusaram a sair. Com a recusa dessas famílias, na madrugada de 9 de agosto de 1995, 300 policiais, juntamente com pistoleiros, invadiram eles enquanto dormiram. Eles atacaram com bombas e gás lacrimogêneo. E com esse ataque dos policiais, juntamente com os pistoleiros, ocorreu 64 feridos e 2 mortos. E agora vamos ficar com um depoimento de um dos sobreviventes desse primeiro massacre. Em 2015, o agricultor Jerônimo da Rocha relembrou os acontecimentos daquela noite para o G1. Ele disse: Era sangue para todo lado. Um amigo levou 3 tiros na perna, de covardia, pois já estava rendido. Achei que fosse morrer. No mato, eles nos batiam e torturavam. Todo mundo ficou deitado de cara pro chão e se levantasse a cabeça era cacete. O chão deles éramos nós. Eles passavam por cima da gente.
E o segundo massacre aconteceu em Eldorado dos Carajás, no Pará, no início de 1996. 3.500 famílias ocuparam a fazenda Macaxeiras. Para o INCRA, a área era produtiva e, portanto, não era disponível para reforma agrária, mas o MST diz que o laudo era forjado, fruto de suborno, ou seja, eles fizeram uma marcha à capital do estado, Belém, percorreram por 800 quilômetros e já não tinha comida e já foram cercados por 2 batalhões de polícia militar. No áudio que vamos pôr agora, uma repórter tentou parar o massacre. Fique com o áudio. O que você vai ouvir a seguir são as vozes desesperadas da repórter Marisa Romão e também do cinegrafista Oswaldo Araújo, ambos da TV Liberal, que cobriram o morticínio. Repórter! Para, sua repórter! Tá bom, para! Pode sair. Precisa sair. Vem. Vamos parar de fumar. Pronto. Só tem mulher e criança dentro, bicho. Só mulher e criança dentro. Só mulher e criança, avisa aí. Só tem mulher e criança lá, vem. Só mulher e criança dentro. Para. Só tem mulher e criança aí dentro. Só tem mulher e criança lá. Só tem mulher e criança. Como vocês puderam perceber, isso foi uma completa covardia, porque ela tinha crianças, mulheres e estavam literalmente indefesas. A repórter ainda tentou parar, tentou explicar que lá tinha mulheres que não podiam fazer mal algum, e mesmo assim eles não deram ouvido e prosseguiram com um massacre. O mais impressionante foi que 16 anos depois, os 2 comandantes dessa operação, ou melhor, se isso sequer pode ser chamado de operação, né, foram condenados. Mas o mandante, né, que deu permissão para que eles reagissem, né, com força total, nunca foi responsabilizado. Ele se chamava Paulo Sete e ele era ele trabalhava como secretário de Segurança Pública no Pará. Agora, mudando de assunto, vamos falar como o MST se organizava, como era a estrutura do MST. O MST ele se organizava por núcleos, como, por exemplo, núcleos de produção, de comunicação, de educação, saúde e entre outros. E agora vamos abordar como era o MST de antigamente e o de hoje em dia. Antigamente, o MST ele estava mais focado na invasão de terras, mas com o passar dos anos, eles se focaram mais na questão da produção de alimentos. Como, por exemplo, em 2017, eles se tornaram o maior produtor de arroz orgânico da América Latina. Eles influenciaram na produção de alimentos orgânicos e muito outros. E é decepcionante notar que o governo não investe o que se deveria investir no MST, em questão da agricultura orgânica, porque, se percebemos, é mais benéfico para eles porque não possui o agrotóxico. E isso ajuda muito na questão da saúde e da própria alimentação que ingerimos. Pois é, mas não mudou muita coisa, porque eles continuam lutando pela desapropriação das terras improdutivas e se posicionam contra os projetos de barragens, grilagem de terra e o agronegócio. Bem, com isso é bem perceptível, né, que toda essa situação poderia ter sido resolvida se o governo aprovasse a reforma agrária, né? As pessoas poderiam ter suas terras de volta e distribuídas igualmente. E seria bem interessante se as pessoas que estão dentro da política e do governo realmente apoiassem o MST, dando mais voz a eles, ou seja, investindo, dando terras. Seria bem mais fácil e diminuía ou até terminaria com essa luta. Bem, é isso, né? Obrigada por nos ouvir e agradecemos ao professor Léo Jaime, né, da escola Professor Daniel Nery da Silva, por nos incentivar, né, a fazer esse podcast, e espero que você se inscreva, né, deixe seu comentário. E se você quiser mais, é só procurar no vídeo postado no YouTube pelo Meteoro Brasil, a história do MST, que você vai achar todas essas informações, ok? Até mesmo as reportagens, tudo que você necessitar está lá. Se você quiser, tiver mais interesse. E fique agora com um trecho da música do MST,
35 anos de luta e resistência. É isso. Até a próxima. Ser sem terra é ser herói, é ser guerreiro. É viver a vida sem ter medo de arriscar. É ser amigo, ser companheiro, ser verdadeiro e não ter medo de enfrentar. É ter coragem pra lutar.